Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, no vídeo de hoje falaremos um pouquinho mais sobre a lei dos cossenos. Mas antes, caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like e ative suas notificações. E uma outra coisa, temos um Instagram, nome @canal_exatas. Por lá nós postamos as principais notícias aqui do nosso projeto, além também de alguns rios. Então, dê uma olhadinha por lá. E agora temos o TikTok, que o nome também é @canal_exatas. Pessoal, quando a gente fala de lei dos cossenos, é um conteúdo que é complementar a outro, que é chamado de lei dos senos. Tanto que na escola tenho certeza que você estudou lei dos cossenos e antes estudou lei dos senos, porque são conteúdos que são muito parecidos. Lembre-se que as duas leis são aplicadas a quaisquer triângulos que você tiver. E geralmente no vestibular, o que ele vai te cobrar? Você saber a lei dos senos e dos cossenos e saber quando usar cada uma delas. Então, vai ter alguns exercícios que vai te cobrar a lei dos senos e outros que vão te cobrar a lei dos cossenos. E o que você tem que saber é quando utilizar uma e quando utilizar outra. Então, na última aula, caso você tenha visto, eu comentei com você como você consegue utilizar a lei dos senos. Eu comentei o seguinte: se você tiver mais ângulos do que lados, utilize a lei dos senos. E aí eu comentei também que caso você tivesse mais lados do que ângulos, você utilizaria a lei dos cossenos, que agora é o material que a gente vai estudar. Então é muito importante que você estude a lei dos senos antes de ver essa aula. Então, olha aquela aula e depois volte para cá, tá certo? Viu? Assistiu? Então, bora começar a sua aula de lei dos cossenos. Primeira coisa, pessoal, essa lei aqui é válida para qualquer triângulo que você tenha. Então, se tiver um triângulo com 3 lados iguais, eu posso aplicar a lei dos cossenos? Posso. Se eu tiver um triângulo com 2 lados iguais, eu posso aplicar a lei dos cossenos? Posso. Se tiver um triângulo todo diferente, posso usar a lei dos cossenos? Posso. Ele vai dar para qualquer triângulo que você tenha. E uma coisa importantíssima, tá? Na última aula de lei dos senos, eu te mostrei a fórmula, eu te mostrei como usar a fórmula. E aqui não é diferente. A lei dos cossenos diz o seguinte: eu posso pegar um lado a ao quadrado, e ele vai ser igual ao lado b ao quadrado, mais c ao quadrado, menos 2 vezes o b vezes o c, vezes o cosseno do ângulo dado. Essa é a fórmula. Mas agora, quem é a, quem é b, quem é c e quem que é esse tal do cosseno do ângulo alfa, cosseno do ângulo dado? Gente, é importante e preste muita atenção agora na minha fala. Esse A aqui, pessoal, ele sempre vai ser o lado que está oposto ao ângulo que a gente está analisando. Nesse caso aqui, perceba que eu destaquei o ângulo alfa. Nesse caso aqui, ó, se a gente for analisar o ângulo alfa, o A seria aquele lado que é oposto ao ângulo alfa. O B e o C são os outros dois lados, que nesse caso aqui, ó, estão juntinhos do alfa. Lembre-se que esse cara aqui, ó, o A, ele é sempre aquele que está oposto ao ângulo que a gente está analisando. E, inclusive, você também consegue ver isso na própria fórmula da lei dos cossenos. Quer ver só? Repara aqui, ó, cosseno do ângulo alfa. Olha onde está o ângulo. Ele está numa ponta da equação. Está na parte direita da fórmula. Agora, olha onde é que está o A. Ele está na ponta oposta. Perceba que até mesmo na fórmula, você tem o ângulo aqui e o A seria o lado que é oposto ao ângulo. Esse macete, cara, me ajuda muito. Mas, gente, isso aqui é tão importante, mas tão importante, porque eu vejo muita gente errar. Tem gente que considera o A ser esse cara aqui, por exemplo. Ou ainda, considera o A ser esse outro cara aqui. Mas, gente, lembre-se, o A, nessa fórmula aqui, é sempre aquele lado que está oposto ao ângulo que você está analisando. Nesse caso, se for o ângulo alfa, vai ser o lado aqui, ó, A, que vai estar nessa posição bem aqui da nossa fórmula. Agora, suponhamos que eu não quero analisar um ângulo alfa. Eu quero analisar um outro ângulo, um ângulo θ. Analisando o ângulo θ, eu quero que você reescreva para mim essa fórmula aqui, só que agora usando o ângulo θ. Pausa o vídeo, faz rapidinho. Fez? Bom, seguinte. Lembra que esse cara aqui, ó, nesse caso aqui, ele é aquele que está oposto ao nosso ângulo que a gente está analisando. Desse modo, ele é quem vai ficar nessa postura bem aqui, ó, na ponta oposta em relação ao ângulo da fórmula. Então, se a gente for reescrever agora com relação ao ângulo θ, a lei dos cossenos vai ficar b ao quadrado é igual. Repara que esse cara aqui e esse cara aqui são os outros dois lados que estão juntinhos do ângulo. Então, ficaria a ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes a vezes c vezes o cosseno e agora do ângulo que a gente está analisando, que é o próprio alfa.
Então, pessoal, isso é muito importante a gente comentar, tá certo? Esse rapaz aqui, ó, ele é aquele lado que está oposto ao ângulo que a gente vai estar analisando. Fechou? E agora, eu vou mostrar para vocês uma demonstração da fórmula da lei dos cossenos. Como que os matemáticos conseguiram encontrar essa formulazinha aqui. Essa parte pouca gente se interessa. Então, caso você queira pular essa parte, tem aqui embaixo na timeline os capítulos do vídeo, é só pular para a próxima parte, que se eu não estou enganando são os exercícios desse conteúdo. Mas eu super te recomendo você assistir essa parte, porque, cara, a beleza da matemática está aqui. Então, veja essa parte. Você vai conseguir aumentar um pouquinho sua massa cinzenta do seu cérebro, tá certo? Bom, primeira coisa, eu vou pegar esse triângulo que a gente estava aqui, ó, e agora eu vou analisar com relação a esse ângulo alfa, tá certo? Ah, uma outra coisinha que eu não comentei antes, tá bom? A gente vai utilizar a lei dos cossenos sempre que você tiver mais lados do que ângulos, tá bom? Geralmente, quando aparece nos exercícios, você vai ter a medida de dois lados. Suponha que você tem esse lado aqui, ó, e esse lado aqui. E a partir dessa medida dos dois lados, caso você tenha um ângulo, você vai conseguir determinar o outro lado. É isso que diz a lei dos cossenos, tá bom? Então, pensando nisso, suponha que eu consiga, que eu sei a medida desse lado aqui, ó, e desse lado aqui, tá certo? E aí, isso é o que eu estou falando para você. Suponha que eu sei a medida do B e a medida do C. E eu sei quanto vale um ângulo alfa. Nesse caso aqui, ó, para demonstrar a fórmula, eu vou querer descobrir aquele que está oposto ao nosso ângulo alfa, que seria o lado A, tá bom? Então, para te guiar ao longo dessa demonstração, eu vou estar querendo descobrir esse cara aqui. Beleza? Primeira coisa, eu vou copiar esse triângulo aqui, ó. Vou dar um copiar e vou colar ele aqui embaixo, ficando assim. Outra coisa que eu vou fazer é traçar uma altura. Repara, a altura é aquele segmento, né, que vai formar ângulo de 90 graus. Vai ficar retinho, tá certo? Então, esse rapaz aqui, ó, é uma altura que eu chamei de H. Eu quero que você perceba uma coisa. Quando eu coloquei essa altura aqui, eu tive formação de um ângulo de 90 graus aqui e outro ângulo de 90 graus aqui. Desse modo, eu vou ter a formação de um triângulo retângulo aqui e outro triângulo retângulo aqui desse lado. Portanto, eu vou ter isso aqui, ó. Um triângulo retângulo e outro triângulo retângulo. Só que aí acontece uma coisa também. Quando eu traço essa altura aqui, ó, eu vou ter o surgimento de um lado e vou ter o surgimento de outro lado. Concorda comigo que esse lado aqui mais esse lado aqui, eles totalizam esse ladão aqui, ó. Esse cara aqui, todão, a gente viu que ele era o C. Esses dois pedaços pequenininhos que surgiram quando eu coloquei essa altura, eu vou chamar de X e de Y, tá bom? Então, eu sei que X mais Y é igual a C. Tranquilo? Agora é o seguinte. Sabendo disso aqui, pessoal, que agora são dois triângulos, retângulos, eu vou separar os dois, para analisar cada um deles um pouco melhor. Desse modo, eu vou ter isso aqui que vocês estão vendo. Eu vou ter, ó, separei os dois. Tem agora esse cara aqui e esse cara aqui. E você concorda comigo que isso aqui é um triângulo retângulo? Se é um triângulo retângulo, eu consigo descobrir quem que é o A, que é o que a gente realmente está querendo pensar, querendo achar. O A. Se é um triângulo retângulo, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras para tentar encontrar esse cara aqui. Então vamos fazer isso. Ficaria assim, A ao quadrado é igual a X ao quadrado mais H ao quadrado, tá bom? Se eu apliquei o teorema de Pitágoras nesse cara, eu também posso aplicar o teorema de Pitágoras nesse cara. Ficando assim, ó, B ao quadrado é igual a H ao quadrado mais Y ao quadrado. Beleza? Agora uma outra coisa. Eu quero que você perceba, isso aqui eu só estou fazendo algumas conclusões, tá bom, pessoal? Para ver no que vai dar. Estou pegando aqui algumas coisas que a gente consegue fazer com os triângulos retângulos, para depois a gente colocar tudo em jogo, colocar assim tudo, escrever tudo no papel e ver o que a gente consegue formar a partir dessas informações, tá bom? Eu quero que você perceba que aqui a gente tem, ó, um ângulo. Se eu tenho um ângulo, eu posso fazer algum tipo de relação trigonométrica, não é? Se eu tenho um ângulo aqui, eu posso até pegar um seno, até pegar uma tangente, ou até mesmo um cosseno. Se a lei dos cossenos, vamos tentar colocar o cosseno desse cara aqui, ó. Fica da seguinte forma. Cosseno de alfa é igual. Cosseno, se você viu a aula de trigonometria do canal, você sabe disso, é cateto adjacente sobre hipotenusa. Perceba que o cateto adjacente é aquele que está juntinho. Nesse caso aqui, ó, é o y. E a hipotenusa é aquele cara que está oposto ao ângulo de 90, que é, portanto, o b. Então ficaria cateto adjacente, que é o y, dividido pela nossa hipotenusa, que é o b.
tá bom? Então eu vou isolar esse y aqui, ó. E y então vai ficar cosseno de alfa vezes b, certo? Por enquanto, pessoal, só estou fazendo algumas conclusões. Depois eu vou juntar tudo e ver no que dá, tá certo? Então tá, eu quero que você perceba uma outra coisa ainda. Repara que aqui nessa equação eu tenho h, e aqui nessa outra equação eu tenho h. O que acontece se eu tentar isolar o h aqui e aqui? Eu vou ter uma equação, concorda comigo? Ó, se eu isolar para cá, jogando esse x para lá, eu vou saber quanto que é o valor de h. Se eu jogar esse cara aqui para cá, para lá, perdão, se eu jogar esse mais y quadrado para lá, eu também vou saber o valor de h. E perceba uma coisa, sabendo o valor de h nessa equação e nessa outra equação, eu posso igualar as duas e ver no que dá. Então, bora fazer isso. Ficaria, então, h ao quadrado, e eu vou jogar esse mais x ao quadrado para o outro lado como menos x ao quadrado. E o que sobra do outro lado é o a ao quadrado. Só para ficar mais bonitinho na ordem, né? H ao quadrado é igual a a ao quadrado menos x ao quadrado. E aqui a mesma coisa. Repara que o h ao quadrado está aqui, ó. Eu vou pegar esse mais y quadrado e passar para o lado com menos y quadrado. E aqui sobra o menos b ao quadrado. Então, h ao quadrado vai ser, portanto, b ao quadrado menos y ao quadrado. Tá certo? Eu vou escrever esses dois caras, ó, aqui na lateral. Repara que eu já fiz isso aqui para você. E agora, eu quero que você perceba uma coisa. Esse cara aqui, ó, são iguais. Então, eu posso dizer que h ao quadrado é igual a esse cara, e h ao quadrado é igual a esse cara. Portanto, esse rapaz e esse outro rapaz, eles são iguais. Desse modo, eu tenho que a ao quadrado menos x ao quadrado é igual a b ao quadrado menos y ao quadrado. Só que aí, eu quero que você se lembre de uma coisa. Você sabe quanto que vale y, até mesmo porque aqui atrás a gente calculou y. Y era igual a cosseno do ângulo alfa vezes b. Sabendo disso, a gente pode substituir bem aqui, ó. Ficaria, portanto, a ao quadrado menos x ao quadrado é igual a b ao quadrado menos b vezes o cosseno de alfa, tudo isso ao quadrado. Agora, uma outra coisa. Lembra que anteriormente a gente comentou dessa equação aqui, ó, que x mais y era igual a c? Aí eu te pergunto, quanto que vale x se eu isolar ele? Ficaria x igual a c menos y. Concorda comigo? Agora eu te pergunto, y você sabe o valor, não sabe? Sei, y é cosseno do ângulo vezes b. Se y é cosseno do ângulo vezes b, eu posso dizer que x é igual a c menos b vezes o cosseno do ângulo, não posso? Pode. Se eu sei que x é esse cara aqui, ó, eu posso substituir aqui. Caso eu substitua, ficaria assim, ó, ao quadrado menos... Opa, troquei de cor aqui sem querer. Repara que o x, ele vale, ó, c menos b vezes o cosseno do ângulo. Isso vai ser igual a b ao quadrado menos b vezes o cosseno do ângulo, e tudo ao quadrado. Eu quero que você perceba uma outra coisa. Ah, perdão, aqui é o quadrado, tá? Perceba que isso aqui é x e x está ao quadrado. Eu quero que você perceba uma outra coisa também. Esse cara aqui, ó, é um produto notável. É o produto notável, né? Aquele quadrado da diferença. Sendo assim, eu posso fazer isso aqui, ó, a ao quadrado menos c ao quadrado da diferença. Eu posso escrever como c ao quadrado menos 2 vezes c vezes b menos b. Opa, perdão. Vezes b vezes o cosseno do ângulo mais o quadrado do segundo termo, né? b vezes o cosseno do ângulo, tudo isso aqui ao quadrado. Beleza? Isso vai ter que ser igual a b ao quadrado menos b vezes o cosseno do ângulo, tudo isso ao quadrado. Beleza? Quero que você perceba uma coisa. Isso que a gente acabou de fazer aqui, ó, é o próprio x. Repara que aqui eu tenho o sinal de menos, que mudaria o sinal de cada um dos sistemas que está aí dentro. Então, ficaria a ao quadrado menos c ao quadrado mais 2 vezes c vezes b vezes o cosseno
do ângulo dado, menos b vezes cosseno do ângulo dado ao quadrado. Isso aí é igual a b ao quadrado, menos b vezes o cosseno do ângulo ao quadrado. Calma que já está acabando, tá bom? Eu quero que você perceba ainda uma outra coisa. Repara que aqui, ó, eu tenho menos b vezes cosseno do ângulo ao quadrado, e aqui eu também tenho menos b vezes cosseno do ângulo ao quadrado. Sabe o que eu posso fazer? Ó? Cortar um aqui, cortar um aqui. Tirar um de cada lado, concorda comigo? Então ficaria da seguinte forma. Esse cara corta com esse cara. E aí, eu te pergunto, você lembra que eu queria descobrir quem era esse tal do a ao quadrado? Se eu queria saber quem era o a ao quadrado, eu vou, portanto, isolar ele. Desse modo, eu vou ficar aqui ó, com a ao quadrado essa da igualdade, e do outro lado eu vou jogar tudo que não é a ao quadrado. Então esse menos c passa para o outro lado como mais c quadrado. Esse 2 vezes c vezes b vezes cosseno do ângulo passa para o outro lado como menos 2 vezes c vezes b vezes o cosseno do ângulo. E no outro lado já tinha quem? Ó? O b ao quadrado. Eu quero que você perceba agora que se a gente organizar esse cara aqui, ó, a gente vai ter a seguinte expressão. Vou deixar aqui embaixo. Ó. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno do ângulo dado. Pessoal, a lei dos cossenos é através dessa grande álgebra que tem, pegando essas relações que a gente pode fazer de seno, cosseno e também com o triângulo retângulo. E a partir disso a gente consegue, ó, chegar nessa formulazinha linda bem aqui. Beleza? Galera, agora bora partir para os exercícios. Eu separei aqui duas questões para você. Nessa primeira eu quero que você descubra o x e nessa outra também quero que você descubra o x, tá bom? Pausa o vídeo, tenta fazer e depois continua aí, tá certo? Pausou? Fez? Bora fazer aqui então, ó. Primeiro essa aqui. Repara, o ângulo que eu estou analisando é esse cara aqui, ó. Se o ângulo que eu estou analisando é esse cara, quem que vai ser o A? Vai ser o próprio 7, porque ele é aquele lado que está oposto ao ângulo que a gente está analisando. Então ficaria 7 ao quadrado é igual. Agora, repara que o B e o C vão ser os outros dois lados, independentemente de quem é, né? Pode ser esse cara aqui pode ser o B, esse cara aqui pode ser o C, ou o contrário, tanto faz. Então ficaria 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes 8 vezes o cosseno de x que a gente está querendo descobrir, tá certo? 7 ao quadrado é 49, 5 ao quadrado é 25, 8 ao quadrado é 64. Repara que 2 vezes 5 é 10, vezes 8, 80, vezes o cosseno do ângulo dado, que no caso seria o x. Perceba uma outra coisa. Se a gente somar 25 com 64, 5 mais 4 é 9. 2 mais 6, ó. A conta é 9. 2 6 é 8. Então aqui fica 89. Menos 80 vezes o cosseno do ângulo dado é igual a 49. Eu posso pegar esse 89 e passar para o outro lado como menos 89. Ficaria, portanto, menos 89 mais 49 é igual a menos 80 vezes o cosseno do ângulo dado. Quero que você perceba uma outra coisa também. Se eu tenho menos 89 e eu somo 49, isso aqui é basicamente pegar 89 e subtrair 49, não é? Aí, portanto, 9 menos 9 ficaria 0, ficaria 80 menos 40. 80 menos 40 é quanto? 40. Repara que nesse caso o menos é maior que o menos 39 é maior que mais 49, portanto ficaria menos aqui. Igual a menos 80 vezes o cosseno do ângulo dado. Repara uma coisa, eu posso pegar esse cara aqui, ó, e passar para o outro lado, dividindo, não posso? Ficaria, portanto, menos 40 dividido por menos 80 é igual ao cosseno do ângulo que a gente quer descobrir. Repara que eu posso dar esse 0 com esse 0. Menos com menos dá mais. 4 dividido por 8 dá meio. Logo, o cosseno do ângulo é igual a meio. E caso você queira descobrir qual é o cosseno de qual ângulo dá meio, se você lembra daquela tabelinha que a gente faz, né, dos ângulos notáveis, o cosseno de 60 é meio. Portanto, essa é a resposta. 60. Tá certo? Eu vou deixar aqui, ó, um pouquinho menorzinho, para a gente conseguir fazer a questão de baixo. Mesma coisa. Pausa, faz aí e depois continua o vídeo. Pausou? Vamos continuar aqui então. Perceba que agora, pessoal, esse cara aqui continua sendo A. Concorda comigo? Porque ele é aquele ângulo que está oposto, ele é o lado que está oposto ao ângulo dado. Só que aí,
eu sei a medida desse cara e eu não sei a medida desse cara aqui, ó, que eu vou querer descobrir. Então, armando a equação, a formulazinha ficaria o seguinte. 14 ao quadrado, que é o a ao quadrado, vai ser igual a 6 ao quadrado mais x ao quadrado, menos 2 vezes 6 vezes x, vezes o cosseno do ângulo dado, que é 120. Vale ressaltar, pessoal, que caso você não lembre quanto é o cosseno de 120, a gente já viu isso numa aula de arcos côngruos, que tem aqui no canal. Naquela aula eu comentei com você que a gente poderia colocar num ciclo trigonométrico os ângulos e ficaria mais fácil, né? Da gente conseguir reconhecer qual que seria o ângulo de valores meio esquisitos, que não são notáveis. Nesse caso, 120 sabe que está aqui, ó. E a gente sabe que ele é simétrico de 60. Se ele é simétrico de 60, o seu seno e cosseno é igual ao seno e cosseno de 60 em módulo, tá bom? E aí, repara que aqui o cosseno está na parte negativa, o seno está na parte positiva. Desse modo, eu sei que o cosseno de 60, ele é igual ao cosseno de 120. Porém, o cosseno de 60 é positivo e o cosseno de 120 é negativo. Então, o cosseno de 120 é menos o cosseno de 60. Tá bom? Isso a gente explica na aula da parte de arcos, tem aqui no canal. Se você der uma olhadinha, olha lá. 14 ao quadrado dá 196. 6 ao quadrado, 36. X ao quadrado, né? Não tem muito o que fazer. Menos 2 vezes 6 é 12. Vezes x, 12x. Vezes o cosseno do ângulo dado. Repara que eu falei que é menos o cosseno de 60. Você acabou de ver aqui anteriormente que cosseno de 60 é quanto? Meio. Então aqui ficaria menos meio. Certo? Perceba que eu posso pegar esse 36 que está somando e passar para o lado subtraindo. Ficaria 196 menos 36 é igual a x ao quadrado menos. Repara uma coisa. Esse menos com esse menos, como aqui tudo é multiplicação, eu posso fazer menos com menos que dá mais. Aqui ficaria mais. Repara que eu posso, como aqui tudo é multiplicação e aqui eu tenho uma divisão, eu posso simplificar esse 12 com esse 2. 12 dividido por 2 é 6. Então, sobraria o 6 aqui, e aqui ficaria x. Perceba uma outra coisa. Eu quero descobrir quanto que vale, pessoal, aqui, ó, o nosso x. Perceba que aqui, ó, 196 menos 36 dá 160, que é igual a x ao quadrado mais 6x. Perceba outra coisa também. Isso aqui dá uma equação do segundo grau. Então, posso pegar esse menos 160 e passar para o outro lado, esse mais 160 e passar para o outro lado como menos 160. E aí, vai ficar assim, ó. Isso aqui dá uma equação do segundo grau completa. Isso aqui você vai ter que fazer fórmula de Bhaskara. Então, bora fazer. X vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o a. Repara uma coisa. Quanto que vale o b? 6. Então, fica menos 6. Mais ou menos. O delta. Vamos colocar o delta aqui em cima. Ó. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Quero que você perceba uma coisa. Quanto é que vale o b? 6. Então, fica 6 ao quadrado menos 4 vezes. Quanto é que vale o a? 1. Quanto é que vale o c? Menos 160. 6 ao quadrado, 36. 4 vezes 160, se você quer na calculadora para conferir, 640. Menos com menos fica mais. Repara que isso aqui dá, portanto, 676, certo? Então fica mais ou menos a raiz de 676. E, aliás, 676 tem raiz, tá certo? Se eu conferir aqui, que se eu não tenho nada é 26. Só para conferir aqui, ó. Usando a calculadora, que é importante usar também. Pra gente não errar a conta bobinha. É ou não é? Aqui, ó. É isso mesmo, 26. Dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, pessoal, você vai ter que x vai ser igual, portanto, a menos 6, mais ou menos a raiz de 676, como a gente acabou de falar. Só para conferir aqui, ó. Isso, 26. Sobre 2. Aí você vai ter o x1, que é menos 6 mais 26 sobre 2. Repara que se eu tenho 26 e tiro 6, fica 20. Dividido por 2 é 10. x2 é menos 6 menos 26 sobre 2. Se eu tenho menos 6 menos 26,
Isso aqui, se eu tenho menos 26, eu perco ainda 6, eu ficaria com quanto? Menos 32, é ou não é? Sobre 2. Isso aqui dá menos 16. Aí eu te pergunto uma coisa. Qual que é o x que é verdadeiro? Porque o x pode ser tanto 10 quanto menos 16. Só que eu quero que você perceba uma coisa, isso aqui é lado. Lado não tem medida negativa. Por isso que a resposta desse item seria 10, tá certo? Pessoal, peço um pouquinho de desculpas pela aula, que nesse finalzinho acabou que bateu um sono, tô gravando aqui um pouquinho tarde, como vocês podem ver. Peço desculpas, eu espero de coração que vocês tenham gostado, entendido o conteúdo de lei dos cossenos. É um conteúdo bem tranquilo, fiquem realmente tranquilizados. As questões não são mais difíceis que essas que eu mostrei aqui pra vocês. No máximo, talvez uma coisa que tenha, uma questão que eu acho impossível, tá? Aqui tem x, aqui é x mais 1, aqui é x mais 2. E aí ele tá te pedindo para calcular o perímetro, sabendo que aqui é 120. Aí e teve uma questão assim que eu vi uma vez, que o pessoal fez, né? E aí deu acho que 7,5, alguma coisa assim, lembro até hoje, questão legal. Então é bacana também fazer uma questão desse tipo, só que ela é um pouco mais longa e decidi não fazer nesse vídeo. Caso você queira ver essa questão, deixa aqui nos comentários aqui embaixo. Seu feedback é muito importante. Beleza? Valeu, galera. Forte abraço, tudo de bom, fique com Deus. Bons estudos. Valeu. Tamo junto, gente.